Olá, é um prazer estar com vocês aqui no chat do dia 27/11. Estou com a Cristiane, a Carolina e a Ana Paula, mais as perguntas que me mandaram por e-mail. Então, hoje tem muitas perguntas para serem respondidas. Vamos começar pelo Ricardo Bogo. Ele diz o seguinte: Olá, pode me explicar sobre representações com exemplos práticos? Muito bem, Ricardo Bogo. Então, assim, o que seriam representações? Bom, a própria palavra, quando se estuda psicanálise, é muito interessante estudar a linguagem. Porque a palavra, ela tem um significado, um significante. Então, ela quer dizer algo, não só do ponto de vista psicanalítico, como ela quer dizer do ponto de vista da própria língua. Então, quando você diz representações, você vai representar algo que você não consegue expressar de uma outra forma, a não ser a representação. Então, vamos supor, Ricardo, que você tem uma questão com o seu pai. Aonde você projetaria uma representação do seu pai? Todas aquelas figuras que tivessem características do seu pai. Físicas, psicológicas, de personalidade, positivas ou negativas. Então, vamos supor que o seu pai fosse um homem mais passivo, menos daquilo que se diz ser o masculino, né? Um homem mais quieto, mas nada autoritário. Então, você poderia representar o seu pai projetivamente em pessoas, não só homens, como mulheres, que tivessem um comportamento assim. E você estaria representando o seu pai através daquela pessoa. Mas a representação é algo que fica dentro de você, fica no seu inconsciente, né? Então, quando você convive com a pessoa, às vezes você tem sentimentos e pensamentos a respeito daquela pessoa que não são sobre ela. São sobre o que ela representa no seu inconsciente. São sobre as representações. Então, eu espero que você tenha entendido, ok? A Shirlene me pergunta, como funciona o método catártico? O método catártico, ele foi falado a primeira vez pelo Breuer, o médico que trabalhava com Freud, e que passou o mais famoso caso que Freud atendeu, que foi a Anna Pappenhau. E era a Ana O que falava sobre a limpeza da chaminé. Então, o método catártico é uma forma de acting out, que era o que Freud dizia, que era o expurgo das emoções, o expurgo das sensações. Você pode falar também alguma coisa como insight, catarse, expurgo, o acting out, é tudo a mesma coisa. É o momento em que cai a ficha, em que você se percebe, em que você sente o que está acontecendo. Ok? O que é narcisismo primário e secundário? Muito bem, eu tenho muita pergunta aqui. Eu tenho agora uma pergunta do Henrique César Ilanes, que ela combina um pouco com a da Ana Paula. Eu vou ler as duas. Do Henrique. Olá, Fátima, é um prazer estar entrando em contato com você. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Vejo você falar de vários autores psicanalíticos, mas nunca ouvi você falar sobre Alfred Adler, que, se não me engano, foi o primeiro a discordar de Freud. Qual a importância do mesmo para a psicanálise e quais foram suas obras literárias mais importantes para o complemento integrativo à psicanálise? Muito obrigada. Está aqui a pergunta. A pergunta da Ana Paula. Boa tarde, professora Fátima. Eu gostaria que você falasse, pelo ponto de vista da psicanálise, sobre as pessoas de baixa autoestima que procuram no outro seu vazio interno. Então, vamos lá. Alfred Adler. Por que não se fala num curso de formação? Porque num curso de formação é necessário ter os 4 autores. É fundamental. Freud, Jung, Reich, Lacan. É a fundamentação. O Adler seria para um curso de extensão, graduação. Já são autores que escrevem em cima do que está escrito. Eles não trazem uma novidade. Eles trazem, às vezes, neuroses diferenciadas, como no caso do Adler. O Adler era um rapaz que tinha um irmão do qual ele se sentia muito inferior. Então, o Adler vai falar muito do complexo de superioridade e inferioridade, mas ele não traz uma nova teoria, ou uma revisão da teoria freudiana. Você tem no Freud uma teoria, no Jung uma outra teoria e no Reich uma outra teoria. E no Lacan uma releitura do Freud. A expressão do Adler não tem importância nesse contexto, na contextualização dos maiores autores da psicanálise. Ele tem dentro de uma ramificação, então, para um processo mais de especialização. E as obras dele, a mais importante é sobre complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Eu não sei te dizer o nome do livro, exato e precisamente, até porque é muita informação para minha cabeça aqui. Eu não tenho aqui não tenho nada de pesquisa, é mesmo que eu tenho na memória, mas é isso, tá bom? E Ana Paula, isso entra nessa questão de baixa estima, de um processo muito de não reconhecimento do seu próprio eu.
Quer dizer, você não gosta de você exteriormente porque você não gosta de algo que está lá dentro. Isso é muito próprio dos brasileiros. E eles procuram no outro preencher o seu vazio. Mas essa é a questão do ser humano. Todos procuram preencher o vazio. Não é o neurótico que é assim. Isso é do fato de você ser um ser humano. Né? Isso é questão básica. Lacan vai falar muito do preenchimento. Quando você diz assim, me falta uma metade, a metade que eu vou me encontrar em outra pessoa. Se você vai procurar a sua metade, você realmente não é inteiro. Você não tem que ter uma metade. E a baixa estima é próprio do povo brasileiro, que está sempre se vangloriando dos outros países. O que é brasileiro não é bom e o que vem de fora é extraordinário. Ou seja, o que vem de mim não é bom, mas o que vem de você é ótimo. Tá bom, Ana Paula? Eu estou com uma pergunta da Rita de Cássia. Boa noite, gostaria de ler um pouco mais sobre doenças psicossomáticas. Pode ajudar? Nesse momento não, porque eu não sei o livro decora. Eu tenho vários livros de psicossomática. Posso te mandar no próximo chat e eu vou trazer os nomes dos livros para você, porque existem muitos manuais e caros. Então, eu espero trazer na próxima segunda-feira, eu deixo aqui escrito, manuais de psicossomática, para você não comprar um manual às vezes. Não tão interessante, não interessante por quê? Não tão interessante para a psicanálise. Porque existem manuais maravilhosos, mas são interessantes para os médicos. Muito grossos, muito longos e muito caros e são para médicos. Não há interesse psicanalítico. Eu vou te passar alguns nomes na semana que vem, tá bom? Rita de Cássia. José. Qual a diferença entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo? Muito bem, José. Inconsciente pessoal que o Freud vai trazer é a questão de que existe em todo ser humano partes de si próprio que estão inconscientes. Algumas vão ter que ficar para sempre. Como, por exemplo, a circulação. Você não tem consciência que a sua circulação sanguínea existe. Né? E ela é só sua. Você está inconscientizado da sua circulação, da sua respiração. Você não precisa pensar para respirar. Né? Você não precisa pensar para o organismo funcionar. É um processo inconsciente, esse processo fisiológico. O processo psíquico também tem uma instância inconsciente. Nós vivemos 90% do dia no inconsciente e 10% nós estamos no modo inconsciente pessoal. Isso é Freud. Aí você entra com Jung. Jung diz, mas existe também, além do individual, um coletivo. Não quer dizer que as pessoas se comunicam umas com as outras pelo inconsciente. Não é isso que Jung está dizendo. Ele está dizendo que existem coisas que são comuns a todos os inconscientes das pessoas. Mesmo quem não se conheça. Então, assim, eu moro, sei lá, numa ilha da Malásia que não tem luz, não tem nada. Não tem acesso a nada. E ele tem lá no inconsciente dele um símbolo, vamos pôr a cruz, com um significado místico, assim como todos os povos do mundo. É algo que é coletivo à humanidade. É um inconsciente dos arquétipos da humanidade. Ok? Então, a obra do Jung é uma coisa, a obra do Freud é outra. Para que você entenda o Jung, primeiro você tem que entender o Freud. E para você entender os dois, você tem que fazer análise e entender o seu próprio inconsciente pessoal e o seu próprio inconsciente coletivo. Tá entendendo, José? É sumamente importante. Obrigado pela pergunta, tá? Bom, então agora nós vamos para uma pergunta aqui bem pesadinha. A Cristiane me pergunta o que é o parricídio. Eu diria para você que na obra do Freud, ele é o crime fundador da cultura, segundo a ótica freudiana. Até porque Freud, para escrever sobre o parricídio, que é o ato simples de matar o pai, né? Ou matar a mãe, que é o marricídio. Mas é matar. Isso está vinculado ao Édipo. Mas quando Freud lê Dostoiévski, né? Freud leu muitos autores, mas quando ele lê Dostoiévski, ele tem um mal-estar. Porque numa das obras do Dostoiévski, há um complexo de Édipo muito forte, né? Então, há uma identificação, talvez até negativa do Freud com isso, porque o Freud não aceita que ele vai escrever Moisés, Totem e Tabu em cima das obras do Dostoiévski, e é aonde você vai encontrar o parricídio. Então, assim, se você lê Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo, que são duas obras espetaculares do Freud, você entenderá do parricídio, que é o crime fundamental. Ora, quando Freud nos diz assim, há uma paixão avassaladora no ser humano, e essa paixão instala-se aos 3 anos de idade, tanto em meninos quanto meninas.
De uma maneira mais simples, o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai. Vai levar isso pela vida inteira, se não elaborar, e a menina vai querer que a mãe morra para ela ter o pai 24 horas para ela. E o menino vai querer que o pai morra para ele ter a mãe para ele 24 horas. E isso é transferido para os casamentos, para os namoros, para os relacionamentos, um desejo de matar o outro. No início da humanidade, para Freud, isso era uma forma de sobrevivência. Né? Quando você vai ler o mito do complexo de Édipo, o que acontece com Laio, com Jocasta e Édipo, é a própria história triangular do Édipo e do início da cultura da humanidade, aonde matar era muito mais simples, no sentido da lei. Né? A lei. Só que o Freud vai dizer que esse é a fonte do sentimento de culpa da humanidade. Quer dizer, o cara comete o crime, mas ele sente culpa. E ele passa essa culpa quase que geneticamente. Não é? Porque neuroses vão se passando de geração a geração. Elas não ficam paradas num simples momento da existência de uma pessoa. Elas se perpetuam, elas são compartilhadas, elas são familiares e elas são genéticas. Então imagine a humanidade, nós estamos no momento de civilização cuja tecnologia está avançadíssima, brilhantemente avançada, mas emocionalmente nós não avançamos a idade neandertal. Nós continuamos sendo seres absolutamente primitivos e selvagens. É só nos dar a possibilidade de exercermos esses impulsos, né? Impulsos agressivos, impulsos sádicos, enfim, todo tipo de impulso que é nato no ser humano. Que tipo de situações? Guerra, situações de violência, como a gente vive. Eu ontem estava assistindo um filme brasileiro, gente, sobre a sobrevivência de 3 jovens aí numa parte do país, onde elas tiveram que se prostituir por falta de família, né? E onde entrava gravidez. Eu chorei no filme. Eu falei assim, um filme nacional, eu não me veio o nome agora, mas absolutamente belíssimo. Uma coisa, Sonhos Roubados. Um filme nacional, assistam, Sonhos Roubados. Né? E mostra que essa questão, é muito interessante a tua pergunta do parricídio, porque essa questão do parricídio que vem do início da humanidade, estava ali no filme. Perpetuada ali no filme. Né? Um tio que abusava de uma sobrinha, mas ao mesmo tempo pagava a conta da menina, as amigas que a ajudavam, a falta do pai, a vontade de matar o cara que as estupra. Tudo isso está inserido nessa pergunta. Isso é cultural, não é? Então Freud foi absolutamente brilhante em todas as suas teorias. Poderíamos explorá-las mais, mas jamais negá-las. Ele foi brilhante. Então, nesse livro, que não só a Cristiane, mas todos vocês, leiam. Totem e Tabu é extraordinário. Eu recomendo, inclusive, um filme, O Senhor das Moscas, sobre Totem e Tabu, para vocês até compreenderem melhor, inclusive o parricídio. O Senhor das Moscas. Às vezes passa no HBO, mas é um filme que vocês conseguem ali no YouTube, né, no Netflix. O Senhor das Moscas. E Moisés e o Monoteísmo, onde Freud vai falar de religião não doutrinária, mas ele fala também de uma forma brilhante. O Freud não critica. Ele questiona que é diferente, ele nos deixa a possibilidade de pensar, porque o verdadeiro cientista é aquele que não se fecha num dogma, mas ele permite ao outro entender as perguntas a respeito da vida. Por que que eu tenho que acreditar que os primeiros habitantes do planeta foram Adão e Eva? E aí, como é que a humanidade se perpetuou? O pai fez sexo com as filhas e teve filhos? Foi assim? Então, quando você faz essa pergunta, alguém te diz, mas isso são mistérios da fé. Não, psicanálise não aceita e a ciência não aceita. A ciência, ela procura investigar, ela não nega. Ela não nega que isso seja uma verdade, mas ela quer uma investigação mais profunda, não é? Saber como é que isso aconteceu na humanidade, porque teve que acontecer de alguma maneira. Ninguém apareceu, que nem eu estava comentando aqui com a Ana, eu tenho aqui um grupo de ETs espiritualizados, então assim, as pessoas começam a delirar, né? E com as coisas mais estranhas, até porque elas não questionam. Então o pai não se questiona, a mãe não se questiona, e isso não é verdade. Né? Talvez não se agrida, e questionar não é agredir. Né? Você pode questionar uma lei. Talvez você tenha que, muitas vezes você não pode matar,
E eu também acho que não pode mesmo. Mas não poder questionar, você pode questionar sim. E deve. O questionamento é saudável para que as coisas avancem, para que haja modernidade. Então a obra do Freud foi escrita há 150 anos atrás, mas é perfeita. Nádia pergunta: oi professora, mudei minha aula para participar do chat. Ai, muito obrigada. O que é neurose? O que se diferencia da psicose? Neurose é o seguinte, Nádia. O neurótico, ele está ciente da realidade, ele sabe quem é. Então, eu sou neurótica, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu me chamo Fátima, eu sei que eu faço chat todas as segundas-feiras. Mas o neurótico, ele administra mal a realidade. Ele não sabe lidar com os problemas. Então, muitas vezes, ele não sabe bem no amor, no relacionamento familiar, no emprego. Ele tem problemas. Ele administra mal a realidade. Isso é um neurótico. Um psicótico, ele tem uma realidade particular. Então, o psicótico é aquele cidadão que surta. Ele entra num surto psicótico, ele pode acreditar que ele é Jesus Cristo. E realmente acreditar de verdade. Porque ele acredita numa... Ele na infância, ele se sentiu não amado. E ele teve uma necessidade de amor materno excessivo. E ele rompeu com a lei. Ele rompeu. E como ele rompeu, ele criou uma realidade só para ele. O psicótico, ele poderá ser atendido em psicanálise se estiver sendo tratado pelo psiquiatra. O neurótico, necessariamente não precisa do psiquiatra. Só com a análise psicanalítica, ele poderá mudar a sua visão de organização de realidade. Espero que você tenha entendido, não sei, né? A Carolina estava perguntando o que é narcisismo primário e secundário. Mais um mito, veja bem, psicanálise está sempre atrelada à mitologia. É preciso que você leia o mito do Narciso para você entender o que é narcisismo, né? Então o mito do Narciso é o seguinte, a mãe do Narciso foi com ele num oráculo, num tarô, e a taróloga disse, esse menino nunca poderá se ver no espelho porque senão ele morrerá. Disse só isso, tá bom. A mãe levou para um local onde ele ficasse afastado dos espelhos. E havia uma ninfa chamada Eco que se apaixonou por ele, porque ele era belíssimo. E ele era soberbo, ele não dava bola. Um dia ele olhou para um lago que tinha as águas muito límpidas. E ele viu uma imagem lá que ele se apaixonou pela imagem, mas ele não tinha noção de que era ele mesmo. Ele apaixonado por ele. E aquilo foi ficando tão doentio, tão doentio, tão doentio, que ele se jogou no lago e morreu afogado. Então esse mito do Narciso, ele mostra que a pessoa narcisista... Todos nós precisamos ter autoestima, como disse Ana Paula. Só que o narcisismo, ele tem demais. E aí, é só ele que existe. Não existe mais ninguém. Na fase primária, infantil, isso é normal. Até porque o reconhecimento do ser humano é de uma forma narcísica. Se eu sou um bebê, eu tenho que tocar o meu corpo. Eu não consigo tocar o dos outros. Eu não consigo amar o outro, eu nem me conheço. Então, esse é o narcisismo primário. O secundário é quando ele ocorre na fase adulta e você se torna uma pessoa assim, egoísta, egocêntrica, que só você existe, só você é bonito, uma pessoa que não admite o passar dos anos, ele não admite velhice, ele não sai da academia, ele não para de fazer operação plástica. A velhice não é aceita, porque ele só vê beleza, ele não vê emoção. Né? Ele não é um psicopata, mas ele tem uma patologia mais grave, tá? Isso careceria aqui de um tempo de aula, ok? Mas muito interessantes as perguntas de vocês. Estou gostando, vocês continuem mandando aqui no SBPI, então, @sbpi.org.br para vocês mandarem as perguntas, né? Porque vocês sabem que toda segunda-feira às 17h10 eu estou aqui respondendo. Então, vocês mandam as perguntas aqui pelo e-mail da SBPI e o pessoal que nem hoje aqui, ó, do mesmo jeito que eu vou trazer para a Rita de Cássia a semana que vem as publicações de psicopatologia, isso fica comigo, certo? E eu posso até procurar saber mais coisas e estar trazendo, enriquecendo o conhecimento do aluno. Possibilitando o aluno tirar dúvidas, dirimir as dúvidas que ele tem através do curso. Então, eu sou a tutora Fátima Mora. A Nádia disse o seguinte, o menino que via sua mãe apanhar do pai e constantemente cuidava de seus ferimentos, esse menino desenvolveu um complexo de salvador? É possível que essa meninice em sua fase adulta se torne perverso no sentido de se sentir... Não. O perverso não é o neurótico.
Então, não, ele não vai se sentir perverso necessariamente porque isso aconteceu. Até porque eu tenho um paciente meu que cuidava da mãe, não que apanhava do pai, mas que tinha uma patologia neurótica brutal e ele é que cuidava dela. E ele tem, assim, um complexo, não de Salvador, mas de Édipo absurdo. Porque se vincula, um menino que já se vincula naturalmente à mãe. É que esse complexo de Salvador, isso entra mais na questão do Jung. Né? É preciso ver que abordagem nós vamos ter. Uma abordagem freudiana é assim, o neurótico, existem as categorias, neurótico, psicótico e perverso. O perverso é aquele que põe em prática o desejo e não tem culpa. O neurótico é aquele que não põe em prática, mas já sente culpa. E o psicótico é o que cria uma realidade. Portanto, esse menino provavelmente vai ficar com um super complexo de Édipo. Assista o filme Encaixotando Helena. Encaixotando Helena é brilhante para te explicar isso que você está me perguntando aqui. Até porque é um menino que tem realmente uma relação etípica com a mãe. É fantástico para você compreender o que provavelmente esse menino possa ter. Claro está que você deve conhecer a história, não é? Fazendo sua esposa sofrendo. Não, ele pode ter uma transferência para a esposa que seja uma formação reativa. E, ao contrário, ele super protege a esposa. Nós não sabemos o que vai acontecer. As possibilidades não são únicas, são várias. São várias. Até porque existem outros fatores que se aglomeram numa coisa chamada comorbidade. A comorbidade são as possibilidades de juntar neuroses, mecanismos de defesa, questões socioeconômicas, questões culturais. Tudo isso tem que ser avaliado no analisando para que você possa realmente ter uma teoria sobre que aquela pessoa, a patologia que aquela pessoa possa estar desenvolvendo. Nós não temos um diagnóstico, o psicanalista não faz diagnóstico, faz probabilidade. Sim, o chat, eu não sei se continuará em janeiro. Na primeira semana, certamente não, até porque eu estou viajando, mas aqui nós vamos ver com a direção da escola. Vocês não se preocupem, eu passo. Eu sei que aqui nós vamos até o dia 20. Nós fechamos a escola aqui dia 21. Então, até a semana de 21 de dezembro, que eu não sei quais são os dias, estaremos aqui. Agora, quando volta em janeiro, também não sei. Eu procurarei saber e passo para vocês aqui, ok? Estamos chegando no final do chat. Foi muito bom estar com vocês. Parabéns pelo nível de perguntas. Essa SBPI está tomando um volume, um formato que está me agradando muito. E são vocês que fazem a SBPI. Obrigada.